E na busca por reforços, o Inter segue atento ao mercado e busca a contratação de zagueiros. Um deles pediu R$ 1 milhão para vestir a camisa colorada, para assinar o contrato. Outro aparenta ter voltado à pauta da direção colorada. Também a gente comenta no vídeo de hoje sobre a viagem do presidente Alessandro Barcelos. Ele concedeu entrevista ao Debate Raiz e falou um dos assuntos que foi tratar lá nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece de deixar teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. O hype também aqui nesse vídeo. O YouTube vai entender que tu tá curtindo o conteúdo e vai entregar para mais colorados, assim todo mundo fica bem informado sobre o Clube do Povo. Também vou te pedir, até porque é início de mês, dia 12 já, mas tu ainda tem boletos para pagar. Aquele boleto do teu carro, tu já pagou? Tu fez um financiamento? Será que tu não tá pagando juros abusivos? Vai lá e chama o pessoal da RF Negocia, porque eles vão avaliar esse contrato. Tu vai chamar eles no WhatsApp, tá aqui na tela, na descrição e no primeiro comentário fixado, e tu vai chamar o Rodrigo. Ele vai avaliar junto com a equipe da RF se tu não tá pagando juros abusivos nesse contrato. Se tu estiver pagando o que é justo, tá tudo certo, não tem problema nenhum, ele vai te avisar isso. Agora, se tu estiver pagando juros abusivos, ele vai te dar o passo a passo para que tu possa pagar menos todos os meses. Então chama ele, RF Negocia, tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, fechou? Ele atende todo o Brasil, não tem problema, até fora do Brasil. É só te chamar ele no WhatsApp que tá aqui na descrição, tá? Diz que veio pelo canal Juliano Machado Repórter, que tem desconto para ti na hora de fechar esse acordo, tá? Bora lá. A gente tem muita coisa para tratar no vídeo de hoje. E eu quero começar falando sobre a viagem do presidente Alessandro Barcelos a Nova York. A gente vem falando muito, né, sobre essa questão de o Inter trazer reforços nessa janela do meio do ano, né? A gente trata muito sobre essas questões e o presidente, ele acabou indo para Nova York e ele deixou muito claro numa entrevista que ele concedeu ao Debate Raiz mais cedo. E numa das falas do presidente Alessandro Barcelos, ele deixou claro que essa viagem, que foi costurada pela CBF, pelo Samir Chaud, presidente da CBF, a todos os presidentes de clubes e até mesmo de federações, né, Federação Gaúcha, por exemplo, ela é muito baseada numa questão de um compromisso lá, por óbvio, né, para tratar sobre uma questão de ligas, tanto da NFL como da MLS, né, por conta de uma liga única que se tem esse desejo de existir novamente aqui no Brasil, não se tenha uma divisão, que esteja todo mundo junto, mas mais do que isso, tá? Ele deixa muito claro que algumas situações elas vão ter que ser costuradas agora na metade do ano, que é, né, por exemplo, saídas. A gente fala aqui muito de o Inter perder um jogador, mas segundo o que o presidente fala, é muito numa situação assim, ó, se o Inter perder, o Inter vai repor. O Inter vai negociar jogadores? Beleza, vai negociar jogadores, mas precisa ter condições à altura de repor essa saída. Então, se não acontecer, se o Inter entender que não é vantajoso, o Inter não vai fazer negócios agora nessa metade do ano. Mas a gente sabe, é um discurso muito bonito, mas na hora da prática chega uma proposta, o Inter entende daqui a pouco que mesmo que a gente ache que ela não é vantajosa, o Inter pode achar e acabar negociando alguns jogadores, no caso, por exemplo, do Bernabé e até mesmo do Johan Carboneiro, tá? Mas o presidente deixou claro também que essa viagem é para poder observar, estar presente também nos jogos, tanto do Sérgio Rocher, que atua pela seleção uruguaia e que não se sabe se será ou não titular, né? Se vai ser Rocher ou Muslera na estreia do Uruguai na Copa, e também tem a situação envolvendo o Félix Torres, que também atua pela seleção equatoriana. Essa é a tendência, que fique no banco de reservas e, se for atuar, vai atuar só alguns minutos durante essa Copa do Mundo, tá? Talvez o Equador chegue, né, às oitavas de final da Copa do Mundo, pode acontecer, mas a tendência é de uma fase de grupos aí. Mas o presidente, então, está lá e deixou muito claro essas situações aí e deixando muito, né, esclarecida, porque a gente não escutava há muito tempo o presidente Alessandro Barcelos e agora, né, como ele teve essa viagem, se programou também essas conversas com o mandatário colorado, que fica pelo menos até o final desse ano, né? Depois aí já se encerra esse ciclo do presidente Alessandro Barcelos e do seu conselho de gestão. Agora, deixa eu tratar aqui sobre algumas situações de mercado, tá? Mercado da bola. E eu quero começar aqui falando sobre um zagueiro que voltou à pauta, tá? Segundo informações do Vaguinha, que é o zagueiro Dantas, jogador do Novo Horizontino, 21 anos de idade, né? Ele até completa 22 anos agora no próximo mês, né? No mês de julho. Ele tem 1,89 m, ele é destro, e o Inter tinha muito interesse na contratação desse jogador no início do ano, tá? No início não, depois do Campeonato Paulista ali, o Inter tinha interesse de trazer o Dantas, só que acabou não sendo costurado um acordo naquele momento.
E segundo informações do Vaguinha, esse nome voltou à pauta do Inter, tá? Até porque o último jogo do Dantas foi no dia 3 de maio, tá? Mais de um mês. O Campeonato Brasileiro da Série B ele continua acontecendo normalmente. O Novo Horizontino hoje ocupa a 5ª colocação, tem 20 pontos, um ponto a menos que o Fortaleza, que está na 4ª colocação. E segundo informações, né, até que eu fui pesquisar aqui, do GE, é de que o Dantas não está jogando por problemas pessoais e que a tendência é de ele realmente deixar o Novo Horizontino agora na metade do ano. Então meio que está tendo alguma rusga, algum problema aí nesse meio do caminho. E segundo o Vaguinha, o Inter é um dos clubes interessados. O Novo Horizontino bate o pé. Ele quer 2,5 milhões de euros, né? Cerca aí de 15 milhões de reais para negociar o Dantas. Eu, sinceramente, acho que o Inter não teria bala na agulha para contratar o Dantas como uma aposta. O Inter busca jogadores que serão certeza, que cheguem afirmados aqui para já serem titulares. Então eu acho muito difícil de o Inter, dentro de um caixa que já é curto, né? O Inter já tem pouco dinheiro para investir 2,5 milhões de euros, a menos que apareça, né, daqui a pouco um empresário, apareça um investidor que queira bancar esses 2,5 milhões de euros e coloque o Dantas aqui no Beira-Rio. Mas se isso não acontecer, eu acho muito difícil de que esse negócio acabe avançando e o Inter seja esse clube. Tem outros times que já tiveram interesse no Dantas, o Botafogo, só que está com transfer ban, o Fluminense também é outro clube que está buscando zagueiros no mercado, o próprio Corinthians, o Atlético Paranaense também foi outro clube. Então são vários times que têm interesse na contratação desse jogador. Tem que ver quem é que vai querer e está disposto a pagar os 2,5 milhões de euros por um jogador que ainda assim é uma aposta, nunca jogou uma Série A, né? Acaba atuando com a camisa do Novo Horizontino, então ele nunca jogou uma Série A. Mas é um jogador que, segundo o Vaguinho, então voltou à pauta do Inter. Outro nome, e aí eu vou trazer aqui a informação do Caliel Dornelles, né? Que trouxe bastidores da pedida do Guillermo Maripán, chileno, jogador que está se encerrando o contrato com o Torino da Itália. Ele já deixou muito claro exigências que terão dentro desse contrato, desse novo contrato, novo vínculo, ele vai assinar com um novo clube, tá? Ele e seu empresário, por óbvio. Ele quer 3 anos de contrato, ele quer 2,5 milhões de dólares por ano livre de impostos, e mais 2 milhões de dólares pela assinatura do contrato, ou seja, as luvas, as famosas luvas que são diluídas dentro desse contrato. Se tu pegar todo esse contexto aqui do Guillermo Maripán que ele está colocando, a gente está falando aqui de 264 mil dólares por mês, tá? Trazendo o valor que ele quer, né, livre de impostos, mais os 2 milhões aí das luvas que seriam diluídas. Gente, a gente está falando de mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de reais por mês. Esse jogador aqui não vai desembarcar em Porto Alegre, tá? Desculpa. Com essa informação do Cariel aqui, o Inter não vai avançar de jeito nenhum na negociação pelo Guillermo Maripán. E é absurdo. Nenhum clube brasileiro tem condições de pagar num jogador como ele, né? É um jogador chileno, é um jogador que jogava num clube de segundo escalão do futebol italiano, me desculpa, né? Que é o Torino na história do futebol italiano neste exato momento. Então, assim, todo esse contexto não tem condições nenhuma. Esqueçam o nome do Guillermo Maripán. A menos, né, que daqui a pouco isso aqui seja uma jogada do próprio empresário, de deixar vazar, né, esses detalhes e ver quem é que seria o maluco de pagar. O Inter não vai ser. O Inter não vai pagar 1 milhão e quase 1,5 milhão de reais por mês aí por um zagueiro e que, olha, chegaria também com uma aposta, porque a gente não sabe como chegaria Guillermo Maripán aqui no estádio de Beira-Rio. Então, com certeza, nessas condições a gente pode descartar o nome do chileno, que até foi convocado agora para os amistosos da seleção, né, do seu país, e que, vamos lá, nem o Chile chegou na Copa do Mundo, né? E o Maripán tá achando que vai chegar com toda essa moral para voltar ao futebol sul-americano. Olha, todo dia sai malandro e o otário, quando se encontram dá negócio. Espero que o Inter não seja esse e tenha a tendência que não seja mesmo, tá certo? Deixa teu comentário aqui sobre essa pedida de Guilherme Maripán, também fala sobre Dantas. Acha que vale a aposta? 2,5 milhões de euros é muito dinheiro ou não? Comenta aí também e, claro, sobre o que o presidente Alessandro Barcelos traz, sobre vendas, sobre a viagem dele também, né, para olhar o Sérgio Rocher e também o nosso querido Félix Torres, e, claro, sobre essa reunião para tentar uma unificação das ligas aqui no Brasil, fechou? Depois, na sequência, respondo todo mundo como é de praxe aqui no canal Juliano Machado Repórter. Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!